Reunidos vem, opera, ó Deus bondoso. Vem cobrir-nos com tua graça e plena paz. Bem sabemos que adoramos o teu nome, tua bênção nos darás, tua bênção nos darás. Mais uma vez, reunidos vem, opera, ó Deus bondoso. Vem cobrir-nos com tua graça e plena paz. Bem sabemos que adoramos o teu nome, tua bênção nos darás, tua bênção nos darás. O amor do nosso Senhor não termina, e a cada dia Ele vem renovar suas misericórdias, misericórdias. Como és fiel, Senhor Jesus, como és fiel, Senhor. O amor do nosso Deus, o amor do nosso Senhor não termina, e a cada dia Ele vem renovar suas misericórdias, misericórdias. Como és fiel, Senhor Jesus, como és fiel, Senhor. O amor do nosso Senhor não termina, e a cada dia Ele vem renovar suas misericórdias, misericórdias. Como és fiel, Senhor Jesus, como és fiel, Senhor Jesus, como és fiel, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, porque o teu amor não termina. Obrigado, Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E o teu amor vem se renovar nas nossas vidas, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Pai, porque reunidos não somente fisicamente, não somente presencialmente, mas reunidos em teu nome, Pai. Nós cremos na tua palavra que diz: quando 2 ou 3 se reúnem em teu nome, ali está o teu Espírito, e nós estamos aqui na presença do teu Espírito Santo, na presença da tua palavra. Por isso, Deus, fala aos nossos corações, nos ajuda, Senhor, a deixar mais claro, Pai, aquilo que é complicado do livro de Romanos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, com a unção, com a presença do teu Espírito Santo. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos modele conforme a tua teologia, conforme a tua palavra, conforme as tuas verdades absolutas em nós. Nos molda, Senhor, para que possamos ser revestidos da armadura da luz, Pai.
possamos ser revestidos, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, que possamos ser a expressão do Senhor Jesus aqui na terra, uns para com os outros. Ensina-nos a amar com esse amor infinito, com esse amor incondicional, com esse amor verdadeiro, com esse amor que se doa, com esse amor que ama o próximo como a Ti mesmo. Nós te agradecemos e te pedimos, fala conosco, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Bom, então a gente está entrando no livro de Romanos, né, hoje, e na verdade já era para a gente ter lido Romanos até o capítulo 10, né, dentro da nossa leitura diária, né? Eu não sei como que vocês estão andando aí em relação à leitura diária, mas assim, tá sendo um momento fantástico para a nossa igreja. Eu acredito que talvez hoje a gente ainda não veja os frutos do que está acontecendo em relação a essa devocional, mas eu quero dizer para vocês que muitos frutos vão surgir por conta dessa dedicação de vocês em relação à palavra. Isso é algo que a gente vai colher por gerações, né? Esse investimento na palavra de Deus, né? Então, assim, é muito importante que você entenda a relevância da gente estar estudando a Bíblia desse jeito. Tem sido fantástico para mim, como pastor, é uma realização mesmo, poder ver a igreja investindo e se dedicando no estudo da palavra desse jeito, né? Então, assim, é maravilhoso a gente ver o povo de Deus apaixonado e sedento da palavra de Deus, né? Então a gente vai, acabamos Atos, né? O Atos acabaria, na verdade, acho que na sexta-feira, né? E aí Romanos começava no sábado, domingo, né? E aí hoje a gente já está o Atos acabaria na quinta, sexta-feira começaria Romanos, sexta, sábado, domingo, e hoje a gente já está no capítulo 11 até o capítulo 12, né? Mas deixa eu dar alguns pontos importantes em relação à carta de Romanos, mas antes mesmo de falar da carta de Romanos, falar sobre o que significa epístolas paulinas, as cartas paulinas, né? Então a Bíblia fala muito sobre as cartas paulinas. Por quê? Porque no Novo Testamento a gente tem mais ou menos 27 livros, e dos 27 livros, 13 livros foram escritos por Paulo. Para você entender a relevância, a importância da teologia de Paulo nas nossas vidas. E lembrando um pouquinho da vida de Paulo, quem era Paulo, né? Paulo ele era um judeu, ele era um judeu nascido em Roma. Ele não era somente um judeu simples, mas ele era um mestre da lei. Ele era um conhecedor das escrituras do Velho Testamento, né? E assim, ele era um perseguidor da igreja cristã, a igreja que seguia o caminho que era Jesus. Então Paulo, ele tem um conhecimento muito grande da palavra de Deus no Velho Testamento. E como a gente viu em Atos, né, e a gente viu as perseguições de Paulo, a gente viu os judeus atacando Paulo, a gente viu os judeus condenando, querendo matar Paulo por conta dele ser um traidor. Na verdade, assim, para os judeus, Paulo é um traidor, né? Um traidor daqueles bem forte mesmo. É como se um cristão evangélico, líder da igreja evangélica, saísse daqui para Umbanda, Candomblé, Macumba e se tornasse um líder de lá e começasse a arrastar pessoas de dentro da igreja para Macumba, entendeu? Sabe, é um negócio assim, uma traição muito grande, né? Então, assim, Paulo, eu penso assim na vida dos judeus, que para os judeus Paulo foi um traidor, mas para nós ele é um herói, né? E eu penso, é por isso que Paulo ele escreve assim, que nós somos o bom perfume de Cristo, porque para aqueles que estão perecendo, nós temos cheiro de morte, e para aqueles que estão sendo salvos, nós temos cheiro de vida, né?
Então, assim, tudo explica, quando você lê as cartas paulinas, o porquê que Paulo escreve tudo que ele escreveu. Se você estudou bem o livro de Atos, se você entendeu as perseguições, a conversão de Paulo, as dissertações, as declarações, as defesas de Paulo, você percebe que tudo que ele escreve nas cartas tem a ver com o testemunho de vida que Paulo teve durante o livro de Atos. E então, no livro de Atos, a gente vê que todo esse percurso da vida de Paulo, a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem de Paulo, né, essas viagens, elas trouxeram uma bagagem muito grande de teologia para Paulo. Inclusive, ali na escola de Tirano, lembra que Paulo foi para uma escola de Tirano, ensinou as pessoas sobre teologia, sobre Deus, sobre a vida cristã. Então, assim, tudo isso foi trabalhando na vida de Paulo, e Paulo, durante essas viagens, ele escrevia cartas, né? E existe uma diferença entre carta e epístola, né? Porque dizem que as epístolas elas vêm com essa ideia de não só mandar uma informação específica para uma pessoa, mas era uma informação que circulava pelas pessoas. Então as cartas de Paulo, elas eram reescritas e eram enviadas para vários lugares. É como que a gente faz hoje no WhatsApp, né? Você ouve uma mensagem boa, aí você pega aquilo, copia e começa a mandar para todos os seus amigos. Era mais ou menos isso que acontecia com as cartas de Paulo, tá? E as cartas de Paulo se tornavam, então, cartas circulares. Então, elas não eram, assim, por exemplo, a carta, a epístola de Paulo à igreja de Filipos. Não era só para Filipos, ela começava a rodar vários lugares, várias outras igrejas. É o teor das cartas de Paulo. Então, as cartas de Paulo, elas são 13, né? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Essas são as 13 cartas de Paulo, né? Paulo escreveu essas 13 cartas e dentro dessas 13 cartas, elas são divididas em 3 categorias. Primeiro, as cartas eclesiásticas. A palavra eclesiaste tem a ver com a palavra ajuntamento, tem a ver com a palavra assembleia, tem a ver com a palavra igreja. Então essas cartas eclesiásticas, elas significam que eram cartas escritas para toda a igreja, né? Eclesiástico significa para uma comunidade, para uma igreja. Então as cartas eclesiásticas foram Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1ª e 2ª Tessalonicenses. Foram as cartas eclesiásticas, as cartas que Paulo escreve para toda a igreja e para que essas cartas também pudessem circular para outras pessoas. A segunda categoria de epístolas de Paulo são as epístolas pastorais. E as epístolas pastorais, elas eram cartas específicas de Paulo para cuidar de alguém. Então ele escreve, as epístolas pastorais são a 1ª e 2ª carta de Timóteo e a carta de Tito, que Tito também era um filho na fé de Paulo, assim como Timóteo, né? Então são cartas pastorais, cartas que o próprio pastor escreve para os membros da sua igreja, né? Eu já escrevi várias cartas pastorais para vocês aqui no WhatsApp, né? Tem um monte de gente que pergunta quando você tem uma dúvida, e aí eu vou escrever. O que eu faço? Não deixa de ser uma carta pastoral, né? Que eu estou escrevendo especificamente para ajudar os irmãos, né? Tem uma irmã aqui da igreja que ela sabe quem é, eu não vou falar, mas ela já fez tanta pergunta, mas tanta pergunta que dá para quase escrever um livro, né? De tanta perguntas e respostas que ela tem, né? Uma pessoa que pensa demais, mas pensa demais.
e ela veio de uma outra religião, então assim, muitas dúvidas surgiram e graças a Deus ela cresceu, ela se converteu e ela foi batizada na nossa igreja. É fantástico assim o efeito que dá quando uma pessoa realmente está assim interessada em entender o processo da vida, né? E é uma coisa fantástica, né? Então e aí tem uma carta também que Paulo escreveu, que seria o terceiro tipo de carta, que é uma carta que eles chamam de carta pastoral, epístola pessoal. A epístola pessoal é uma mensagem específica para alguém, que é a carta de Filemon, que é uma carta bem curtinha, mas é uma carta pessoal, uma epístola pessoal que Paulo escreve para Filemon, para falar sobre Onésimo e tal, e tem toda uma teologia por trás dessa carta também, tá? Então, Romanos, vamos começar com Romanos. Romanos é a primeira carta, epístola paulina, né? Então, entendam isso, né? Epístolas paulinas ou cartas paulinas significam cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. E Romanos é a primeira carta que a gente tem aqui na sequência. Nessa sequência a gente vai ter 13 epístolas, né? 13 cartas de Paulo. Romanos, um comentário de Lutero, né? Martinho Lutero escreve o seguinte, ele diz que a carta de Romanos é o escrito mais importante no Novo Testamento e o mais puro evangelho. Deveria ser o pão diário da nossa alma, né? Então, assim, não desmerecer, ninguém aqui está desmerecendo os outros livros, mas, assim, a carta de Romanos é uma carta... Pensa comigo, né, pessoal? Pensa comigo. Paulo, ele veio de Roma, né? A gente leu em Atos que Paulo era romano. Ele era um judeu nascido em Roma. Então, assim, muitos de nós somos japoneses nascidos no Brasil. Nós amamos o Brasil, não é verdade? Nós amamos o Brasil. Então, se de repente eu estou em outro lugar e eu quero falar uma coisa importante que eu descobri para as pessoas que eu amo, eu vou escrever uma carta completa para todo mundo entender. Você entende que Paulo, ele tinha um amor por Roma, uma gratidão por Roma por conta da oportunidade de vida, a oportunidade de trabalho dos pais dele. Existia uma gratidão. Então Paulo amava os romanos nesse sentido de que quando Paulo escreve a carta para Roma, ele escreve de uma forma completa, né? Então, a carta de Romanos, ela é muito explicativa. Ela fala o que é a lei, o que é o evangelho, o que é o pecado, o que é o castigo, o que é a graça, o que é a justiça, o que é a fé, o que é Cristo, o que é Deus, o que são as boas obras, o que é o amor, o que é a esperança e o que é a cruz. São temas específicos que Paulo vai trazer para a comunidade cristã de Roma, né? Então você tinha os judeus em Roma, você tinha os gentios em Roma, e Paulo vem desse contexto romano na vida dele, né? Mas ele foi treinado pelo sacerdote Gamaliel, né? Então, assim, de uma certa maneira, para ele se tornar um fariseu, ele deve ter voltado para Jerusalém e completou os estudos da lei para ele se tornar um conhecedor, um perito das leis judaicas do Velho Testamento, né? Mas o que acontece? A carta de Romanos é uma declaração sistemática do Evangelho feita na perspectiva de Paulo, né? Então Paulo ele tem a perspectiva do Evangelho e ele explica, né, detalhadamente para os romanos, que eram pessoas extremamente cultas. Então, por isso que o linguajar de Romanos é um linguajar meio complexo. Por quê? Porque as pessoas de Roma eram uma comunidade muito letrada, era uma comunidade muito estudada, entendeu? Então, assim, não era uma comunidade simplesinha que você precisava fazer analogias simples para eles entenderem. Então, Romanos, ele aprofunda mesmo, ele fala sobre isso. A carta de Romanos ela tinha alguns propósitos, especificamente 3 propósitos que a carta tinha. O primeiro propósito da carta de Romanos é que a carta de Romanos anuncia os planos de Paulo quanto à vinda dele a Roma depois de Jerusalém. Então, assim, Paulo tinha o anseio, e ele explicou nessa carta o anseio que ele tinha
por voltar a visitar Roma. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito de Paulo dentro da carta de Romanos é apresentar uma declaração completa e detalhada da mensagem evangélica que Deus o chama para proclamar. Então, essa mensagem que Paulo tem levado para todas as pessoas, Paulo fez não um resumo, ele não fez um resumo, ele fez realmente uma explanação, uma dissertação lógica para que as pessoas pudessem entender a vida cristã, tanto na parte teórica como na parte prática. Então, assim, o MacArthur ele diz o seguinte, que Paulo, especificamente, ele trabalhou uma questão de passado, presente e futuro. Então, na vida cristã, o passado seria entender a justificação, como que nós nos tornamos justos perante a Deus, né? O presente seria a santificação, que é a graça de Deus que a gente recebe hoje para viver em santidade, em um processo de santidade que se inicia hoje. E o futuro seria a glorificação, que seria o quê? Quando Jesus voltar, nosso corpo será glorificado e nós vamos viver uma eternidade com esse Deus. Então a carta de Romanos, ela trabalha esses 3 pontos específicos da dinâmica da vida do cristão aqui na Terra. Passado, justificação, presente, santificação e futuro, a glorificação. O terceiro propósito da carta de Romanos é sobre as questões que surgiam entre os judeus e os cristãos gentios em Roma, tipo o evangelho e a lei, os rituais do Velho Testamento, a circuncisão, o plano de salvação para os judeus e o plano de salvação para os gentios. Então, assim, lá em Roma existiam muitos judeus, inclusive Paulo nasceu um judeu nascido em Roma. Então tinha muito, mas tinham muitos o quê? Gentios, é lógico, né? Na verdade, pessoal, a Bíblia ela divide o mundo em 2 partes, os judeus e os gentios. Só que eu queria dizer para vocês, os gentios são 99% da população mundial. Você entende? Às vezes a gente pensa, né? Nossa, os judeus e os gentios, como se fosse 50% e 50%. Não, 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 não. Os judeus são tipo 1% da população mundial. Conta quantos chineses que você tem no mundo, né? Olha o tamanho da Rússia, né? Se você for olhar toda a população mundial, quanto que é na proporção os judeus e os gentios? Não tem como comparar, né? Você entende? Então, só que aqui na Bíblia, a gente está sempre fazendo essa comparação, os judeus e gentios. E aqui, Paulo, de uma certa maneira, a gente vê que Paulo foi chamado para ser o pregador dos gentios, né? Entendeu? Então, assim, Paulo, ele quebra um paradigma dentro dos apóstolos de que o evangelho era somente para os judeus. E aí, e claro, Jesus já vinha quebrando essa regra há muito tempo na sua vida aqui na Terra. Quando Jesus prega para os samaritanos, quando Jesus prega para os gregos, tudo isso foi um processo de quebra de paradigma. E aí Paulo ele arrebenta o paradigma de que o evangelho é somente para o povo judeu. Não, o evangelho é para todo mundo, mas os judeus eram para ser a luz do mundo, eram para ser o exemplo de relacionamento com Deus que deveria ser seguido por todos os outros povos. Mas o que aconteceu? Os judeus rejeitaram a Jesus Cristo como Messias, Senhor e Salvador de suas vidas. E por isso a gente tem, assim, o que deveria ser exemplo, deixou de ser exemplo. Passou a ser o quê? Um mau exemplo, né? Então, às vezes a gente tem, não sei, né? Às vezes a gente tem alguns irmãos aí na família, né? Que dão mau exemplo. E aí o mau exemplo não é para ser seguido, né? Porque ele foi criado para um outro propósito, mas tá fazendo uma coisa diferente. Então é por isso que Romanos é complicado, pessoal. Romanos é complicado porque ele vai tratar de questões do judaísmo, ele vai explicar para os romanos, que são gentios, o que significa a circuncisão. É por isso que você vai em Romanos 6
E você vai ver Romanos 6 falando sobre o batismo, explicando sobre a circuncisão, sobre a ressurreição, sobre a nova vida. É por isso que Paulo, ele trabalha no capítulo 5 a questão da justificação, que por um só homem veio o pecado no mundo e por um só homem o mundo foi livrado da condenação do pecado. Né? É por isso que a gente vê Paulo explicando do capítulo 1 até o capítulo 3 sobre o pecado, sobre a condenação, sobre a deturpação, a corrupção do homem em relação ao relacionamento com Deus. E aí Deus, de uma certa maneira, liberou as pessoas para o pecado, porque não tinha como. Deus, ele não amarra as pessoas e obriga as pessoas a seguir o caminho dele. Né? Esse é o amor de Deus, ele dá a liberdade para você escolher. Mas essas pessoas escolheram o errado. E ali começa, né? Se você for para Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, né? E assim, dentre aquilo que Deus odeia, dentro daquilo que Deus reprova com todas as forças, está ali o lesbianismo, o homossexualismo, está lá, está escrito, é claro que Deus reprova essas atitudes repugnantes, né? Nós não podemos rejeitar aquilo que Deus criou em nós, né? Eu penso que Deus criou a gente de uma maneira. Aí se você fala assim, eu não gosto do jeito que eu sou. Quando você reclama de você não gostar daquilo que você está reclamando do Criador, porque Ele te criou assim. Você entende? É complicado isso. Não queria ser assim. Eu queria ser mais alto. Eu não queria ter olho puxado. Queria ter olho normal, igual dos brasileiros. Eu queria ser mais magro. Eu queria ser menos nervoso. Eu queria ser mais, sei lá. A gente, na verdade, eu creio que existem características na nossa vida que precisam ser transformadas. Mas, de uma certa maneira, a personalidade, Deus criou cada um de vocês do jeito que vocês são. Quanto antes vocês aceitarem que foi assim que Deus te criou, é assim que você deve viver. E se Deus te criou mulher, é para viver como mulher. Se Deus te criou como homem, é para viver como homem. Não é para misturar. Você entende? Então, assim, você vê, é claro, é nítido como a palavra de Deus ela é contra o homossexualismo e o lesbianismo. Agora, vamos deixar bem claro, né, pessoal? Deus é contra o pecado, mas ele é a favor do pecador, né? Isso a gente não pode deixar de mencionar. Por quê? Porque às vezes você vê o movimento homossexual, LGBT, sei lá o que era que eles chamam, esses caras eles acham que nós evangélicos odiamos eles, mas não. Nós não odiamos, não deveríamos odiar eles. Nós odiamos o pecado neles, assim como a gente odeia o pecado em nós. Assim como a gente odeia a mentira em nós, a arrogância em nós, a glutonaria em nós, a falta de paciência em nós. Tudo isso que é pecado, a gente também odeia em nós, assim como a gente odeia isso neles. Você entende? Então, assim, de uma certa maneira, a gente cai num campo difícil de trabalhar. Por quê? Porque se você começar a aceitar tudo que eles fazem, começar a gostar do que eles fazem, você está consentindo com o pecado que eles vivem. E a gente tem que viver, assim como a palavra diz, inconformados com esse século. Nós não podemos nos amoldar nesse século, nós temos que viver conforme a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente entender a dinâmica do que é viver a palavra de Deus. E aí do capítulo 3, 21 até o 4, a gente vê que Paulo ele trabalha a justiça de Deus, trabalha que Deus é justo e mesmo com todas essas coisas ruins acontecendo no mundo, Deus continua sendo justo, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo aquele que tem no controle de tudo, que não perdeu o controle das coisas, porque a gente acha que Deus perdeu o controle, porque a pandemia foi um lapso. Deus, infelizmente, Deus errou, Deus não conseguiu segurar a pandemia. Não, não, não. Deus já sabia de tudo isso. Deus tinha planejado tudo isso. Então a gente não pode deixar de olhar para Deus como um Deus justo.
E aí do capítulo 5 ao 8 ele fala sobre a justificação pela fé, o justo viverá pela fé, e nós precisamos entender essa questão forense, essa questão legal, né? Legal não no sentido de, que legal, né? Você é legal, não. De legalidade, né? No sentido de que você legalmente estaria condenado à morte por conta do pecado na sua vida. Porém, a justificação é o quê? Jesus morreu pelos seus pecados, e se você crê nele como Senhor e Salvador das suas vidas, o seu nome é retirado da lista de condenados à morte e o seu nome passa a ser escrito no livro da vida, que é o livro da vida eterna que Deus tem para nós. É por isso que Paulo defende a ideia de que quando nós cremos em Deus e vivemos em Deus, nós somos libertos da condenação e passamos a viver em novidade de vida, né? E é isso que então, do capítulo 9 ao capítulo 11, ele trabalha essa justiça pela fé que conduz à vida eterna para todo o Israel. E aí fica uma coisa meio complexa, né? Porque quem é o todo Israel? Não são somente os judeus, mas todo Israel são todos aqueles que se tornaram povo de Deus. A palavra de Deus fala assim: antes vocês não eram povo, mas agora vocês são o povo de Deus, né? Então, assim, esse todo Israel, na verdade, esse novo Israel, é as nossas, e todas aquelas pessoas que creem que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador das suas vidas. Aí o capítulo 12, então, como eu sugiro que se você não assistiu a pregação, sem ser essa do concílio anterior, que a gente falou sobre a nova vida em Romanos, capítulo 12, eu preguei só o versículo 1 e 2. Se você perdeu essa pregação, você precisa ouvir ela, porque o nosso estudo hoje, ele está no capítulo 11, 12 e 13. E eu gastei lá 45 minutos falando só sobre o versículo 1 e 2 do capítulo 12. Por quê? Porque o livro de Romanos ele pode ser dividido também em dois grandes blocos. O primeiro grande bloco vai do capítulo 1 ao capítulo 11, onde Paulo trabalha questões teóricas, teológicas, filosóficas, conceitos importantes para que você associe Velho Testamento com o Novo Testamento, para que você entenda que as coisas do Velho Testamento não são para ser jogadas fora, mas que elas fazem parte do entendimento de tudo que a gente vê no Novo Testamento. Então a parte teórica do livro de Romanos vem do capítulo 1 até o capítulo 11. E do capítulo 12, então, começa a parte prática da vida cristã. Então, do capítulo 12 até o capítulo 15, Paulo está ensinando como viver na prática a vida cristã. E lá do capítulo 15, versículo 14 até o 16, Paulo faz uma conclusão de tudo aquilo que ele está falando na epístola de Romanos. Então, assim, resumidamente, panoramicamente, nós podemos dizer que do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está trabalhando com conceitos teóricos. E do capítulo 12 até o 16, Paulo está trabalhando com a parte prática. Nós vamos hoje, é interessante, né, que Deus deu essa oportunidade para nós. A gente perdeu do capítulo 1 ao capítulo 10 de Romanos por conta do feriado, do sábado, do concílio, né? E aí, assim, só que hoje a gente vai pegar o último capítulo do primeiro bloco teórico, que é o capítulo 11, e a gente vai começar o capítulo 12, que é a parte prática, né? Eu acredito, né? Se a gente for fazer um estudo minucioso do livro de Romanos, a gente precisaria aí de um tempo de qualidade para estudar Romanos, né? A gente pode fazer isso no ano que vem, né? Eu queria ano que vem montar estudos bíblicos que a gente pudesse aprofundar mesmo, principalmente em áreas onde a gente não consegue fazer na devocional, a gente não consegue, num tempo curto, aprofundar alguns assuntos. Justificação pela fé, pecado, fé, apologética, tudo isso não dá para fazer tudo isso em 1h30 de devocional, né? Ainda mais que a gente tem 3 capítulos, a gente tem um capítulo só. Né? Para vocês terem ideia, 2 versículos de Romanos eu precisei de uma pregação inteira, ainda faltou. Tinha muito mais coisa para falar, mas eu tive que escolher só as principais,
para falar em 45, 50 minutos. É muita coisa que a gente pode aprender desses textos, né? Então vamos lá, o capítulo 11 de Romanos seria o último capítulo teórico, da parte teórica do livro de Paulo, da epístola de Paulo aos Romanos. E ele começa falando sobre o remanescente de Israel, né? Então, do versículo 1, ele faz uma pergunta. Pergunto: acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que como Elias chamou Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? O Senhor, mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que sobrou, agora não estão procurando matar-me. Qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse graça, já não seria. Se assim fosse, a graça não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Então, assim, nesse texto, Paulo ele começa falando sobre o remanescente. E ele fala, assim, de uma certa maneira, existia uma dúvida de que nenhum judeu seria salvo por conta da sua desobediência, do seu desvio da questão de reconhecer o Messias como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas o que Paulo está falando, não, pessoal, vocês não estão entendendo. Eu sou um judeu. E eu sou o que ele chama de remanescente. O que é remanescente? Remanescente é aquela sobra, aquela parte que sobrou do monte que se estragou. Você entende? Então, assim, semana passada, né, o meu pai me deu uma caixa de pêssego, né? E a caixa de pêssego, a minha mãe falou assim, ó, você devia ter colocado na geladeira, porque tá estragado. Aí meu pai falou, de jeito nenhum, acabei de comprar, tá super novinho, né? E aí ele me deu uma dessas caixas, né? E aí quando você olha por cima, tá tudo bonitinho. Mas quando eu levantei a caixa aqui em casa, tava pingando. Por quê? Porque embaixo dos pêssegos estava tudo podre, né? E aí... Desculpa. E aí eu falei assim, meu Deus, tá tudo estragado. Daí eu fui tirando um por um para ver se tinha sobrado algum. E tinha sobrado 3. 3 pêssegos estavam perfeitinhos, né? Eu falei, graças a Deus, sobrou o remanescente. Você entende, pessoal? O que é o remanescente? É aquela sobra do que se estragou. Você entende? Então, pessoal, eu posso dizer para vocês, o mundo está se estragando, o mundo está se corrompendo, mas existem os remanescentes, aqueles que sobraram, aqueles que estão prontos para receber da graça. E aí esses remanescentes é o que a Bíblia e é o que Paulo chama de os eleitos, né? Lembra que eu falei para vocês sobre a eleição? Né? A eleição dos crentes, ela pode ser um assunto polêmico, né? Teve alguém da nossa devocional que também falou assim, ó, pastor, eu não acredito que Deus morreu só por aqueles que vão ser salvos. Eu acho que Deus morreu por todos. Não tem problema, pessoal, não tem problema. Você não precisa pensar igual eu. Eu penso dessa maneira. Na minha cabeça, Jesus morreu só pelos que vão ser salvos. É por isso que existe a questão da eleição, né? Mas não tem problema, né? O importante é que todo mundo vai para o céu se a gente buscar Deus e fizer direitinho a vontade dele, né? Então tem alguns conceitos, que isso que eu digo para vocês, tem alguns conceitos que nós podemos divergir, né? Se você acha que você é uma pessoa predestinada, ou se você é uma pessoa que tem o livre-arbítrio e que decide sobre o seu destino, não é uma questão que vai, sabe, criar uma heresia, que vai abandonar a palavra de Deus. Os dois conceitos estão na Bíblia. Se a graça é resistível, se eu posso resistir à graça, né? Se a graça de Deus vem para mim, eu consigo resistir, falando, não quero a graça. Ou se a graça é irresistível, quando a graça de Deus vem, não tem como ninguém segurar, resistir à graça. Isso é outro ponto que os cristãos se divergem, mas eu também
Você pode defender as duas posições dentro da Bíblia também, e talvez as duas estejam corretas, você entende? Então eu estudei com o meu mentor teológico, né, no Seminário Servos de Cristo. Ele me ensinou a harmonizar as teologias e não a brigar com as teologias, né? Então eu procuro não brigar com as teologias. Eu tenho a minha posição. Mas eu não fico brigando por conta de teologia. Ah, esse acredita que a humanidade está numa depravação total, ou seja, todas as pessoas estão contaminadas. E algumas pessoas acham que não, que nem todas as pessoas estão contaminadas, né? Algumas nascem contaminadas, outras não. Eu já entendo que todas as pessoas nascem com a natureza pecaminosa por conta da carne, porque nós somos corpo, alma, carne, alma e espírito. Então todo mundo que está em carne tem pecado. E todos nós fomos depravados por conta do pecado e estamos condenados à morte. É isso que eu entendo. Então, assim, todos esses pontos, eles são suscetíveis a discussões e a contrapontos. Ah, não, eu não entendo dessa maneira. Ah, não, eu entendo dessa maneira. Ah, o meu pastor defende essa maneira. Ah, o meu pastor defende essa maneira. Não tem problema, você entende? Contanto que a gente não desvie da palavra de Deus, né? Então a gente pode divergir em alguns pontos. E eu não acho que isso é problema, né? Mas o que Paulo fala, né? Paulo ele está falando exatamente isso. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão escolheu, ou seja, Deus escolheu esse remanescente. Deus escolheu esse remanescente. E esse remanescente é separado por Deus. E esse remanescente não é escolhido pela sua própria força. A gente não consegue a salvação pela nossa própria força. E aí vem o que ele chama de graça. O versículo 6. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Ou seja, a salvação que nós temos em Cristo, ela não é alcançada por obras realizadas aqui na terra. Ou seja, não é porque você fez um ato de solidariedade que você vai para o céu. Não é porque você nunca roubou que você vai para o céu. Não é porque você não fala palavrão que você vai para o céu. Não é porque você vai para a igreja que você vai para o céu. Nós vamos para o céu porque nós temos fé no Senhor Jesus e a graça de Deus. É por isso que chama graça. É algo que a gente não merece, mas a gente recebe. A graça de Deus veio sobre as nossas vidas, né? Então lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz o quê? Porque vocês são salvos pela graça, não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. É fé, dom de Deus, é um presente que Deus nos dá, né? Então assim, nós precisamos ter isso em mente, porque Paulo ele deixa bem claro que ninguém vai ser salvo porque fez alguma coisa extraordinária aqui na terra, né? É importante a gente entender isso. O que salva é a nossa fé, o que salva é a graça de Deus nas nossas vidas. Então a gente vê aqui que Paulo ele trabalha esse ponto do remanescente. E Paulo é um exemplo de um remanescente. Por quê? Porque ele era lá do povo judeu, mas ele entende que ele foi escolhido de antemão, antes da fundação do mundo, e hoje ele foi salvo, e ele recebeu essa salvação em Deus. Então ele, no passado foi justificado, hoje é santificado, e no futuro será glorificado. É isso que essa dinâmica na vida de Paulo que ele quer trazer para todas as nossas vidas também, tá? A partir do versículo 11, ele fala sobre a rejeição, né? Então houve uma rejeição de Israel, né? Ele diz assim, novamente perguntou, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Presta atenção no que Paulo está falando agora, pessoal. Por causa da transgressão deles, de quem? Dos judeus. A transgressão dos judeus veio a salvação dos gentios, ou seja, por causa da transgressão, o pecado dos judeus, que houve a morte de Jesus Cristo. E a morte de Jesus Cristo trouxe o quê? A salvação
para os gentios. Entende? Que a nossa salvação vem dos judeus, mas por conta de uma transgressão, de um erro cometido pelos judeus, é que vem a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Né? E os gentios sendo salvos, isso gera ciúmes nos judeus. Né? Pensa comigo, Deus fez uma aliança com os judeus para que eles fossem povo de Deus. Aí hoje, as pessoas que nem são judeus ficam falando assim: eu sou o novo Israel, eu fui salvo pelo Deus da Bíblia, o Deus do Velho Testamento. E os judeus ficam com ciúmes. Mas de uma certa maneira, esse choque emocional e sentimental era algo que Deus tinha planejado para que os judeus pudessem observar que a luz para as nações, que a salvação não era somente para eles, mas era para todas as pessoas e começaria neles. E eles precisam abrir os olhos, eles precisam reconhecer em suas mentes que eles deveriam receber essa salvação em Cristo Jesus, né? Então, assim, é um despertamento. E aqui, do versículo 11, do 13, né? Do 13 até o 27, ele vai falar sobre ele faz uma analogia em relação ao enxerto, né? O que é o enxerto, né, pessoal? Botanicamente, o que acontece? Uma planta, ela pode ser enxertada. O que acontece? Uma planta cresce. Aí eles cortam, a raiz fica na terra, eles cortam um pedaço do tronco da raiz, fazem uma fenda e eles encaixam os galhos de uma outra planta. Isso é que chama enxerto. Enxerto é você tirar um pedaço de um lugar e colocar no outro, né? Então, por exemplo, pessoas que sofrem queimadura no corpo, né, por exemplo, no rosto, elas fazem enxerto. Elas tiram um pedaço de pele de uma outra parte e colocam na parte que perdeu pele, que queimou pele, ou que, né? E aí isso é um enxerto. O enxerto é o quê? É a conexão de uma parte de uma coisa colocando uma parte de outra. Então o que acontece, né? Vamos tentar entender o que acontece aqui, né? Ele está fazendo uma analogia sobre a oliveira, né? E ele fala o seguinte: existe a oliveira cultivada, que é uma oliveira, uma árvore que produz azeitonas, né? As oliveiras. E essas oliveiras, elas produzem os frutos. E elas foram cultivadas, né? Elas foram cultivadas e esse é o povo de Israel, é o povo de Deus, são os herdeiros da promessa. E depois ele fala também sobre a oliveira brava. E aí nessa oliveira brava é que se faz o enxerto, ou seja, esses gentios, eles não eram do povo de Deus. Mas a raiz, eles pegaram uma oliveira brava, que é uma oliveira de verdade, que tem as suas raízes fincadas no solo, e aí eles pegam esse galho de um outro lugar e enxertam na raiz principal. Quem é a raiz, pessoal? A raiz de Davi, a raiz de Judá é Jesus Cristo. Você entende? Então, assim, esses judeus, eles foram injetados, inseridos e conectados a uma raiz profunda e forte. E quem determina os frutos desses galhos não é os galhos, é a raiz. Porque é a raiz que produz, que traz a seiva, que vai gerar os frutos nos galhos, né? É um negócio que meio que parece uma mágica, na verdade, né? A primeira vez que eu vi isso, eu duvidei da realidade disso. Você pegar uma planta que está plantada, cortar o tronco e engatar um outro galho, amarrar e deixar aquilo ali cicatrizar, sabe? É um negócio maluco. E aí a planta começa a crescer e começa a dar fruto daquilo que vem da raiz e não daquilo que vem do galho. Quem comanda é a raiz. Quem comanda é a raiz, não é o galho, né? Então os galhos foram enxertados. E esses enxertados produzem o fruto que vem do cérebro, que é o quê? A raiz, né? Então é interessante essa comparação que Paulo está fazendo
para que as pessoas entendam. E um comentário que eu achei fantástico, pessoal, fantástico. Esse comentário foi fantástico. Ele disse o seguinte, né? Foi o comentário de Lutero. Uma oliveira, ela amadurece em 30 anos. É depois de 30 anos que ela fica madura para produzir os melhores frutos, né? Então, a partir dos 30 anos de uma oliveira, é que ela pode ser cortada e pode ser injetada para fazer um enxerto. E é interessante, né, pessoal, que o ministério de Jesus começa com quantos anos? 30 anos, né? Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Ou seja, Jesus, de uma certa maneira, humanamente falando, ele precisou de 30 anos para amadurecer e criar uma raiz forte. Para o quê? Para que os gentios pudessem ser enxertados na graça e na raiz de Davi, para que nós pudéssemos gerar frutos maravilhosos para a glória de Deus. Isso é fantástico, pessoal. Isso aí dá até arrepio. Dá até arrepio, pessoal. É um negócio fantástico. E aí o comentarista diz o seguinte: a poda e o enxerto permitem que a árvore produza frutos durante séculos. Séculos. Uma oliveira, ela vive séculos. Quando eu fui para Israel, eu vi oliveiras que não tem nem como medir a idade. São séculos e séculos de existência daquela árvore que continua produzindo frutos. Você entende? Uma oliveira com raiz forte, ela produz muitos frutos, né? Então, assim, é importante a gente entender isso, né? O versículo 22, quero estar ressaltando aqui o versículo 22, que diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, a severidade para com aqueles que caíram, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele, né? E ele fala sobre essa questão de que todos os cristãos devem viver em santo temor, plena consciência e depender totalmente, inteiramente da graça de Deus. E de uma certa maneira, Paulo está fazendo referência a esse pensamento lá no João, Evangelho de João, quando você abre lá em João, capítulo 15, que ele vai falar sobre a videira e os ramos, ele fala o quê? O ramo que permanece conectado na videira verdadeira produz frutos. Então aqui Jesus Cristo ele está falando várias vezes: permaneçam conectados, permaneçam, permaneçam, permaneçam. E essa permanência tem a ver com a nossa persistência de manter-nos conectados com Deus. Porque um galho que fica desconectado da videira verdadeira, esse galho ele não vai produzir fruto. E ele vai ser. O que vai acontecer com esse galho? A severidade de Deus vai entrar em ação, porque ele vai ser cortado e vai ser jogado no fogo eterno e não vai prestar para mais nada. Mas aqueles que estão conectados, aqueles que perseveraram, aqueles que permaneceram conectados na videira verdadeira, vão gerar os seus frutos. Então nós cristãos devemos viver em santo temor, plena consciência de depender totalmente da graça de Deus. Do versículo 25 em diante, ele vai falar sobre a misericórdia de Deus para com todos. O 25 começa dizendo assim: irmãos, não quero que ignorem esse mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês de antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia. Graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também
recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então, assim, essa desobediência, ela estava dentro dos planos de Deus, porque sem a desobediência você não entenderia a misericórdia, né? Então, a desobediência dos judeus gerou para nós a salvação e o aparecimento do Salvador, e a salvação em Cristo Jesus que vem dessa desobediência dos judeus. Mas no final das contas, todos nós somos desobedientes. E porque nós somos desobedientes é que a gente entende a misericórdia. Porque, como eu falei para vocês, a misericórdia é o quê? É a graça, a misericórdia é uma faceta da graça. Por quê? Porque você merecia o castigo por conta do pecado na sua vida. Mas o que é a misericórdia? A misericórdia é que Deus te dá mais uma chance para que você possa se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Deus te dá mais uma chance, mais uma oportunidade para que você volte para Ele, para que você o busque, para que você permaneça conectado a Ele. E é por isso que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Porque se você acordou mais uma vez, é porque Deus te deu mais uma chance de você permanecer conectado na videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é por isso que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Porque todos os dias eu preciso acordar e falar: Deus, obrigado, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de me conectar ao Senhor e de viver a vida eterna em Cristo Jesus. Porque, pessoal, no final das contas, todos nós estamos sujeitos a pecar e a desviar dos caminhos do Senhor. Não é de vez em quando. Todos os dias nós estamos sujeitos a desviar do caminho do Senhor, né? Então nós precisamos renovar a nossa busca, a nossa aliança com Deus todos os dias. Isso é muito importante e é por isso que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Aí do versículo, dentro desse bloco, versículo 33 ao 36, ele traz um hino de louvor. E aí é uma coisa que as pessoas que têm uma vivência na igreja mais antiga, a gente chama isso de doxologia. A doxologia, trabalhando essa palavra, destrinchando essa palavra, doxo significa glória e a logia significa palavras, ou seja, palavras que expressam a glória do Senhor. É por isso que no final do culto, antigamente, a gente tinha o cântico chamado a doxologia. A Deus o Pai, né, ao Filho, ao Espírito Santo. Assim, são verdades gloriosas que se declaravam sobre a nossa fé. É, de uma certa maneira, o credo apostólico. É uma verdade gloriosa em que depende a nossa fé em Deus e em Cristo Jesus. E é por isso que ele termina esse capítulo dizendo: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então essa doxologia, essa glória escrita em palavras, são palavras de adoração que Paulo remete a Deus por conta do conhecimento dele. É por isso, pessoal, a gente olha para Romanos e a gente vê assim tantas verdades absolutas da nossa vida cristã, tantas verdades que regem as nossas vidas e elas são inescrutáveis, ou seja, elas são incompreensíveis, não tem como a gente entender tudo de uma vez só. A gente não consegue assimilar todas as coisas. Então, se você leu Romanos e saiu de Romanos falando assim: puxa, não entendi. Era isso que Deus queria na sua vida. Você está seguindo o caminho de Deus. Glória a Deus.
Porque os caminhos de Deus são inescrutáveis, a sabedoria de Deus é infinita, pessoal. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Então não fique preocupado, puxa, eu li Romanos e não entendi. Puxa, eu li alguns capítulos aqui, eu não entendi. Não tem problema, pessoal, nós temos a vida inteira para conhecer a Deus. Não queira conhecer tudo de Deus em um dia só, em um estudo só, em uma devocional só, em um ano só, né? Então, assim, tenha isso na sua cabeça. E mesmo que você morrer e você ainda não entendeu tudo, não tem problema, pessoal, não tem problema, você vai para o céu. Você vai para o céu porque a garantia de ir para o céu não é que você tem que conhecer todas as coisas. Mas quanto mais você conhece, melhor você vive aqui na Terra. Quanto mais você conhece, mais dependente de Deus você fica. Porque eu sou uma prova viva disso. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você percebe que não sabe nada. Eu sou a verdadeira prova disso. Quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada. Então, assim, tudo que a gente aprende é assim, meio que a vontade de Deus para moldar as nossas vidas, para nos guiar aqui na Terra. Você não precisa saber tudo, né? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você chegar lá na porta do céu, não vai ter uma chamada oral para saber se você sabe todos os livros da Bíblia. Não vai ter uma prova escrita para saber se você sabe o que é circuncisão, o que é imprecatório. Não vai ter, pessoal. Isso é tudo curiosidade do ser humano. A gente está estudando para a gente poder viver melhor a vida cristã. Né? E é por isso que o capítulo 11 acaba adorando a Deus e glorificando as inescrutáveis sabedorias de Deus. Porque nem Paulo sabia de tudo quando ele morreu e viveu. Você entende? Então, assim, não se preocupe com a parte teórica. É importante, claro que é importante, pessoal. O capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos é muito importante a gente estudar, a gente, sabe, mergulhar nessas palavras, entender sobre o pecado, sobre a justiça, a justificação, viver pela fé, o batismo, a circuncisão, a nova circuncisão, a ressurreição, a aliança com Deus, a cruz. Tudo isso é importante da gente saber. Mas agora a gente vai começar o capítulo 12, que é o segundo grande bloco de Romanos, que vai trabalhar a parte prática da vida cristã. Talvez é do capítulo 12 em diante que você precisa se preocupar mais. Será que o capítulo 12 em diante, pessoal, são capítulos que você precisa olhar para eles e se auto-perguntar: será que eu estou vivendo assim? Será que eu estou vivendo assim? Eu acho que o capítulo 12 até o 16, eu não vou dizer o que é mais importante do que o outro, por quê? Porque se você não conhece o capítulo 1 até o 11, que é a parte teórica, você vai viver o quê no capítulo 12 até o 16, entendeu? Então você precisa, de uma certa maneira, ler o manual de instrução para usar bem o instrumento, né? Então, assim, você vai precisar aprender a teoria para você transformar a teoria em prática. É por isso que o capítulo 1 ao capítulo 11 é extremamente importante, porque de agora em diante, Paulo começa a parte prática da vida cristã, da nova vida em Cristo Jesus, sobre o culto racional, sobre o viver todos os dias em Cristo Jesus, sobre o viver para a glória de Jesus Cristo, sobre viver como cópias de Jesus, como pessoas que se vestem de Jesus Cristo e que mostram Jesus Cristo nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus olhares, nas suas conversas, no seu coração, na sua compaixão, no seu amor ao próximo, né? Então, assim, o capítulo 12 começa falando: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. O resumo de todos os capítulos de 12 até 16 está aqui nesses dois versículos, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, não vou falar desses dois versículos. Se você assistiu o culto da semana retrasada, a pregação foi sobre o versículo 1 e o versículo 2. Se você não leu, eu vou mandar o PDF, eu vou mandar para vocês a minha pregação escrita. Acho que eu nunca mandei a minha pregação escrita para ninguém. Eu vou mandar a minha pregação escrita para vocês no WhatsApp do Devocional, tá? Se vocês quiserem pegar, vocês pegam. Se vocês preferem ouvir, vocês ouvem a pregação da semana retrasada. Não o domingo agora, ontem, mas o domingo retrasado, que foi pregado sobre Romanos 12, 1 e 2. E lá tem muito das explicações do que eu estou dando para vocês hoje, né? Mas assim, eu entendo que a pregação ela é diferente do estudo bíblico, né? A pregação, ela precisa ser direta, ela precisa alcançar qualquer um. Quem conhece a palavra, quem não conhece a palavra. A pregação, ela é uma mensagem que a gente traz sem muitos detalhes do contexto por conta do tempo, né? Uma pregação, eu acredito que uma pregação de 1 hora já é uma pregação muito grande. Eu acho que deveria ser um pouco menor, né? Agora, se é uma palestra de uma conferência, aí tudo bem, pode demorar mais. Se é um estudo bíblico, pode demorar mais. Mas uma pregação, ela tem que ser uma coisa mais rápida, mais densa, mais direta, mais impactante. Por quê? Porque ela, muitas vezes, ela é feita para aqueles que ainda nunca ouviram do Evangelho. E assim, uma pessoa que nunca ouviu do Evangelho, ouviu uma palestra de 1 hora e meia, cansa, né? Então, por isso que as pregações, elas são mais curtas, mais diretas e mais impactantes, né? Mas assim, claro, todas elas, tanto o estudo bíblico, como uma conferência, como uma pregação, todas elas são palavras de Deus para a edificação das nossas vidas, né? Mas, então, eu não vou falar nada sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, que é o resumo de toda a prática da vida cristã, é o início, é o primeiro passo, e você vai receber lá no WhatsApp da Devocional, ou você volta no YouTube, vai no YouTube da Igreja da Vila, e você pega a pregação do domingo retrasado. E aí você ouve essa pregação para você entender o versículo 1 ao 2. Do versículo 3 em diante, Paulo ele começa a falar sobre os dons e o corpo de Cristo. É muito importante a gente entender essa dinâmica, né? Ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário tenha o conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim o faça. Se é contribuir, contribua generosamente. E se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui a gente tem uma lista de dons, né? E esses dons, pessoal, é muito importante você entender, né? Tem gente que quer ter todos os dons. Na verdade, eu acho que todo mundo queria ter todos os dons. Na verdade, eu queria ter todos os dons, né? Mas não tem, né? Um dia eu conheci uma menina que falou assim, eu tenho todos os dons. Eu falei, pronto, mano, seu nome é Jesus, né? Aí eu penso assim, né, que assim, na verdade ninguém tem todos os dons. Nós somos diferentes uns dos outros, nós temos capacidades diferentes, nós temos ações diferentes, nós funcionamos diferente. E é engraçado, né, pessoal? Eu tenho 2 filhas, e as filhas são diferentes, né? Vocês que têm filhos, vocês sabem, os filhos de vocês são diferentes uns dos outros, né? E é engraçado, veio da mesma mãe, veio da mesma pai, comeu a mesma comida, educou no mesmo jeito, recebeu as mesmas coisas, mas um é diferente do outro. E assim o nosso Deus Pai tem nós como filhos e cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Então se você tenta colocar uma pessoa que não tem tal dom
no exercício de uma função que nela não tem o dom, dá errado. Dá errado. É simples, né? E o dom, pessoal, presta atenção no que eu vou falar. O dom não é algo que você acha que tem. O dom não é algo assim, olha no espelho e fala assim, você tem o dom da misericórdia. Não, não é. Quem decide, quem determina que dom que você tem, não é você. Sabe quem é? É a comunidade. Você entende? O dom, ele é despertado pela comunidade, né? E é por isso que nós, na nossa igreja, nós temos as INCs. As INCs é um lugar de despertamento dos dons. Uma das coisas mais importantes para mim, como pastor da igreja, quando eu olho para a INC é um lugar de despertamento dos dons. É lá na INC que eu descubro quem tem o dom de serviço, quem tem o dom de hospitalidade, quem tem o dom de profetizar, quem tem o dom de dar ânimo nas pessoas, quem tem o dom de contribuir generosamente, quem tem o dom de misericórdia e assim por diante. Cada um tem um dom. E lá na comunidade, na INC, a gente descobre. Por que no domingo a gente não descobre? Porque no domingo é meio que um monólogo, não é verdade? A gente vai lá para ouvir um cara cantar e um cara pregar. E aí a gente entra na classe e a gente vê um cara ensinar. E aí você pensa assim, você não teve relacionamento. Por isso que um dos pontos chaves da nossa igreja antes da pandemia era o cafezinho. Pessoal, o cafezinho era fantástico. O momento que você conversava, você ajudava, você pegava um pãozinho para alguém, aí você passava a receita. Olha, esse aqui é um pão com ovo que foi feito. Como é que faz o pão com ovo? Aí você faz assim, tal, pega o pão de forno. Ai, quem fez essa esfirra? Ah, foi a Helena. Ah, explica para mim como faz a esfirra. A esfirra faz assim. Isso é nessa hora que a gente vê o corpo em funcionamento e o exercício do amor ao próximo e o exercício da vida da fé cristã. Então, eu penso o seguinte, pessoal, o culto não se basearia simplesmente na pregação. A pregação seria Romanos capítulo 1 ao capítulo 11. E o cafezinho seria o capítulo 12 ao capítulo 16. Você entende? Não existe uma vida cristã só de teoria. É por isso que os fariseus se deram mal, porque eles basearam a vida dele em teorias. A lei se tornou Deus na vida deles. Então não existe lei sem prática, não existe ensino sem a vivência do dia a dia. É por isso que Jesus era intencional. Jesus ensinava teoricamente, mas Jesus ensinava na prática. Quando a gente viu João capítulo 8, quando Jesus jogaram uma mulher adúltera na frente de Jesus, lembra? Jesus, nos versículos 1 e 2 de João capítulo 8, o que Jesus estava fazendo? Jesus sentou e começou a ensinar as pessoas. Uma multidão sentou para ouvir a Jesus, os ensinos teóricos de Jesus. Aí no versículo 3 o que aconteceu? Os mestres da lei vieram e jogaram uma mulher adúltera na frente de Jesus e falaram: Ei, Jesus, perante a lei de Moisés, nós temos que apedrejar essa mulher até a morte, porque ela foi pega em flagrante em adultério. Jesus começa a escrever no chão e Jesus tem uma atitude e conversa com eles. É aula prática. Você entende? Você tem a parte teórica, você tem a parte prática. Então agora a gente começa a ver a parte prática. E a parte prática, ela tem a ver com os dons. E como que você descobre os dons? Sozinho na sua casa, olhando para o espelho? Não. Você descobre os dons na comunidade. Você descobre os dons no exercício da vida cristã, na vida cristã. É por isso que a gente precisa, de alguma maneira, a gente precisa se conectar. A gente precisa conversar, a gente precisa gerar relacionamento com as pessoas. E é nesses relacionamentos que a gente descobre o dom das pessoas. Então, do versículo 9 até o versículo 21, a gente vê aqui as virtudes recomendadas por Paulo. E especialmente, ele vai falar o quê? Sobre o amor. E ele fala o quê? No versículo 9. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal. E aí eu coloquei aqui uma lista gigantesca do que Paulo dá de conselho para a gente fazer e para a gente não fazer.
Eu coloquei aqui. Vivam um amor sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros no amor fraternal, prefiram dar honra aos outros do que a si mesmo, né? Tenha zelo. O que é zelo, pessoal? Zelo é cuidar das pessoas, né? Você tem zelo daquilo que você ama, não é verdade? Então, se você ama um negócio, você tem zelo por ele, né? Eu tenho zelo pela minha Bíblia. Eu não deixo ninguém ficar brincando com a minha Bíblia. Minha Bíblia eu tenho zelo. E assim a gente tem que ter zelo uns pelos outros. Não deixa ninguém brigar com os seus irmãos. Não deixa ninguém brincar com os seus irmãos, né? A gente tem que ter zelo uns para os outros, né? Quando eu entrei na igreja da Vila, e eu lembro que eu sentei com o pastor Daniel Nishimura e a gente falou assim, ó, pastor Daniel, eu vou fazer um compromisso com você de que eu vou zelar pela sua vida. Eu não vou deixar ninguém falar mal de você. Eu e você somos um pastor só dentro dessa igreja. Nós temos dons diferentes, capacidades diferentes, mas nós dois somos os pastores. Então eu vou defender você em tudo que atacarem. Se alguém vê assim, ai, o pastor Joel sabe, o pastor Daniel Nishimura. Ah, não, não. Do pastor Daniel Nishimura você não vai falar mal, não. Para mim, não. Né? Então, assim, reveja aquilo que você está falando. Ninguém fala mal do pastor Daniel para mim, de jeito nenhum. E eu e ele, a gente fez esse compromisso um com o outro. Né? E agora a Isa entrou na parada e a gente tem um compromisso de zelo um pelo outro muito grande. E eu acho que isso não é para ser feito só entre os pastores. Isso é para ser feito entre os irmãos. Nossa igreja, ela deveria ser assim. Nós deveríamos ter zelo uns pelos outros. Se alguém falar mal do teu irmão na igreja, você deveria ficar chateado e bravo. E falar, não. Você não pode falar assim do meu irmão. Né? Agora não. É o contrário, né? Alguém fala assim, o seu pastor fez... mas o meu pastor não é bom mesmo, porque ele faz isso, porque ele não é isso, porque ele não é aquilo. Em vez de você zelar, você está zerando o seu irmão. Você está acabando com o teu irmão. Em vez de zelar, você está zerando, né? Então, assim, é importante a gente ter esse tipo de zelo. Ele fala também, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Eu gosto muito dessa palavra fervorosos. Essa palavra fervorosos vem sabe quando você está fervendo água? E ele começa a entrar em ebulição, fica assim. Então, isso é fervorosos. E aí eu acho que nós temos que, quando a gente faz alguma coisa para Deus, nós temos que fazer com todas as nossas forças, fervorosamente. Pessoal, quando eu fui lá, eu estava lá no sábado de manhã, na sexta de manhã, vendo o pessoal limpando a igreja. Pessoal, aquilo é fazer uma coisa com fervor, né? Aí que popularmente a gente chama isso de sangue nos olhos. O cara tá com sangue nos olhos. Né? O pessoal ali queria lavar tudo, mas queria lavar até a curva da janela que ninguém vê lá em cima. O ar-condicionado em cima. É um maluco, né? Mas é o zelo, é a vontade, é o servir a Deus. A gente faz isso com fervor. A gente não faz isso. A verdade é essa, pessoal. Não faça as coisas de qualquer jeito. Faça as coisas com vontade, faça as coisas com fervor, né? E sirvam ao Senhor, é isso que ele está falando. Sejam fervorosos. Ele fala, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração, compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades, pratiquem hospitalidade, abençoem os que te perseguem, né, pessoal? Aí eu digo para vocês, né? Aqueles que te perseguem, claro que você não precisa chamar eles para almoçar todos os dias, entendeu? Não. Assim, tem gente que não gosta de você, mas você não precisa fazer o mesmo por eles, né? Eu acho isso muito importante, a gente vai falar um pouco sobre isso um pouquinho mais para frente. 16. Tenha a mesma atitude para com todos. Olha, pessoal, você não vai ter uma atitude especial porque o cara é pastor e super... O líder, não sei o quê, e aquele que não é nada, você vai agir de qualquer jeito. Não. Haja igual maneira para com todos. Não sejam orgulhosos. Sejam amigos das pessoas de posição inferior, né? Então, assim, sujeitem-se uns aos outros. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, né? Às vezes a gente tem essa
mania de achar que a gente sabe mais que os outros, né? Tem que tomar cuidado com isso. Não retribuam mal com mal, façam o correto perante os olhos de todos, né? Isso é interessante, né? Façam o que é correto perante os olhos de todos, né? Então, assim, por exemplo, teve muita gente que falou, pastor, posso ir no culto do concílio lá na sua igreja? Eu falei, não, né? Porque a gente está respeitando a quantidade de gente, a gente está respeitando o distanciamento social. Então, assim, não é porque você é mais meu amigo que eu vou deixar você ir lá, você entende? Então, assim, façam o correto perante todos, né? E principalmente a gente que é da igreja, todo mundo está olhando para a igreja para achar um ponto negativo para acusar de coisas erradas que a gente faz, né? Então, assim, a gente tem que estar fazendo o correto perante todos. Façam o possível para viver em paz, né? Isso tem a ver com os nossos casamentos, né, pessoal? Ixi, casamento é terrível. Façam, esforcem-se para viver em paz, né? E aí o versículo 19 e 20, que eu queria dar uma ressaltada, ele diz o seguinte, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, né? Então, é aquilo que eu tenho falado no Velho Testamento várias vezes. Não se vingue uns dos outros. Se alguém fez alguma coisa que você não gostou, não se vingue. Deixa na mão de Deus. Porque a sua vingança não vai nem coçar aquela pessoa. Mas quando você deixa a vingança nas mãos do Senhor, é o Senhor que faz a sua vingança. E aí a mão de Deus é muito mais pesada do que a nossa. Não é verdade? A mão de Deus é muito mais pesada que a nossa. Então, para que eu vou querer me vingar? Deixa Deus se vingar, né? E aí você simplesmente vive em paz. E aí ele diz o seguinte, pessoal: se o seu inimigo tiver com fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Pastor, o que significa essas brasas vivas na cabeça da pessoa, né? É mais ou menos isso, pessoal. Quando você acaba fazendo um bem para aquele que te faz um mal, a pessoa fica constrangida de uma maneira tão grande que é exatamente isso que a Bíblia fala sobre brasas vivas. A pessoa vai ficar assim tão incomodada, assim, como assim? Eu fiz tanto mal para essa pessoa e essa pessoa está fazendo um bem para mim? Que negócio mais estranho, né? E aí, assim, eu penso, né, que é isso que significa as brasas vivas. É você gerar uma oportunidade das pessoas se arrependerem do mal que elas fizeram e elas se voltarem para Deus, por conta de uma boa atitude que você, como cristão, teve para com aqueles que te perseguiram e que te fizeram mal. Você entende? Isso é amontoar brasas vivas sobre a cabeça do outro. Lá em Manaus eu vi um testemunho, né, na verdade eu vi no noticiário, uma mulher, o filho dela foi assassinado. E o cara assassinou o filho dela meio que por vingança. Acho que eles brigaram no futebol por causa de time. Um torce pro Flamengo, outro pro Fluminense. Brigaram e o outro foi lá e matou o outro cara. E aí a mãe desse menino que morreu estava se encontrando com o menino que matou o filho dela. E aí, claro, né? Todo mundo começa a filmar porque todo mundo quer ver o barraco armar, não é verdade? As pessoas querem ver do que essa mulher vai xingar esse menino, para onde que ela vai mandar esse menino que matou o filho dela. Quando essa mulher chegou na frente desse rapaz que matou o filho dela, ela segurou na mão do menino e falou assim: você me fez um mal muito grande, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Que Deus abençoe e tenha misericórdia da tua vida. Você tirou o que era mais precioso para mim, mas eu quero que você encontre o que vai ser mais precioso para você. Nossa, isso é amontoar brasa viva na cabeça da pessoa, entendeu? A pessoa fez um mal, mas esse mal não está sendo pago por um outro mal, está sendo pago por um bem. E esse bem vai amontoar brasas vivas na cabeça desse camarada ao ponto dele talvez voltar atrás na sua vida e se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. É isso que Deus está falando. Nossa, já só falta 5 minutos.
Vamos lá. Então, assim, vamos lá para o capítulo 13, tá? Então, no capítulo 13, resumidamente, a palavra de Paulo, ele está falando sobre a submissão às autoridades, a obediência às autoridades. Do versículo 1 ao 7, ele vai falar sobre essa questão de sujeitarmos à autoridade. Esse sujeitar à autoridade, ele tem a ver com aquela sujeição que um soldado tem para com alguém da patente mais alta, sabe? Essa obediência que existe por pessoas líderes. Eu queria deixar algumas coisas muito importantes aqui, né? Deus colocou as autoridades sobre nós. Então existe uma soberania de Deus para com as autoridades que foram colocadas sobre nós. Se você for anotar, se anota depois aí, Salmo 62:11, Salmo 103:19, 1 Timóteo 6:15. Fala o quê? Que Deus, apesar dentro da sua soberania, foi ele que colocou as autoridades sobre cada um de nós. E nós precisamos obedecer a essas autoridades, exceto, isso aqui é importante, pessoal, exceto aquelas ordens que são contrárias a verdades absolutas de Deus. Aí, nesse caso, a gente volta para Romanos 12, 1 e 2, e a gente pensa, não podemos nos conformar com este século. Não podemos nos amoldar a este século. Então, o que acontece? Quando essas ordens das autoridades civis, elas vão contra os princípios elementares de verdades absolutas nas nossas vidas, nós não precisamos obedecer a elas. Então é isso que a gente estudou quando Pedro disse em Atos, convém obedecer a Deus do que aos homens. Então existem alguns. Se por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá, pessoal? Se o governo fala assim, de agora em diante é obrigatório que todas as crianças das nossas escolas estudem sobre o ser homossexual, sobre o ser o LGBT, o caderninho. Nós, como cristãos, não podemos nos conformar com isso. Por quê? Porque isso vai destruir o conceito absoluto de família que a gente tem dentro da Bíblia, né? Então isso vai contra a ideia de que Deus criou cada pessoa da maneira certa. Eles estão falando assim, olha, Deus me criou homem, mas Deus me criou errado, porque não era para ser homem, era para eu ser mulher. Então, assim, tudo isso vai contra as verdades absolutas de Deus. Então, eu não posso me conformar com isso. Então, se a minha escola me obrigar a fazer isso, eu tenho espiritualmente o direito de falar, não, não quero isso para minha vida. Né? Então, assim, eu achei interessante que o comentário ele disse o seguinte, que Deus instituiu autoridades na terra sobre as nossas vidas. 4 autoridades ele ressaltou. Quais são? O governo sobre todos os cidadãos, a igreja sobre todos os cristãos, os pais sobre todos os filhos e os senhores sobre todos os empregados. Eu achei isso fantástico, pessoal. Porque isso dá uma esclarecida legal para as nossas vidas, que Deus coloca sobre nós essas autoridades. E aí ele complementa uma coisa muito legal que eu achei muito importante. Ele falou assim, toda a posição de autoridade civil, sem considerar a competência, a moralidade, racionalidade ou qualquer outra condição, foi colocada por Deus. Né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas a gente está, semana que vem a gente vai votar pelo nosso prefeito, né? Você tem 2 opções para votar pelo prefeito de São Paulo. Você vai fazer o quê? Você vai eleger algum deles. E assim, de uma certa maneira, você é responsável pela eleição deles. Por quê? Porque, de uma certa maneira, nós que votamos. Então, se nesse sistema democrático, nós temos o direito de voto. Né? E quem entrar na prefeitura de São Paulo, não tem jeito, a gente vai ter que obedecer ele. Agora, se alguma ordem que ele der for contrária à palavra absoluta de Deus, a gente pode dizer não. Mas, a princípio, a palavra de Deus diz para nós sermos submissos às autoridades. Do versículo 8 ao versículo 10, ele vai falar mais uma vez do amor ao próximo e que nós precisamos viver o cumprimento da lei para amar o próximo como a nós mesmos. E ele termina do versículo 11 ao 14 falando sobre o dia
né, que está próximo, sobre o final dos tempos, sobre o escatológico de Paulo. Ele fala: desperta do sono, a salvação está próxima, a noite está acabando, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. E eu quero terminar falando rapidamente sobre essa armadura da luz, né? O que significa essa armadura da luz? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 16, você vai entender exatamente o que é essa armadura da luz. Mateus 5,16, ele diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. O que é a armadura da luz? Na verdade, a armadura da luz é refletir Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Como eu falei para vocês, nós não somos o sol, nós somos a lua. Por quê? Porque de nós não vem a luz primária, nós não exalamos luz, nós não produzimos luz de nós mesmos. O que nós fazemos é refletir a luz de quem produz luz. Quem produz luz? Deus. Deus é o sol e nós somos a lua. As pessoas veem o brilhar da lua porque a luz do sol reflete em nós. Então, de uma certa maneira, Gálatas capítulo 5, 22 a 23, quando fala dos frutos do Espírito, isso é manifestar a luz de Deus em nossas vidas. E aí Efésios capítulo 6, de 10 a 17, traz para nós a armadura de Deus que nós deveríamos usar. Capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os sapatos da preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada, que é a palavra de Deus. Todas essas virtudes, elas nós temos que vestir ela para quê? Por isso que ele fala: revistam-se do Senhor Jesus. E aí eu termino dizendo em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, que ele deixa isso bastante claro nas nossas vidas. O que significa revestir-se de Jesus? Efésios 4, 22, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo a de pensar, e revistam-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Isso que significa revestir-se do Senhor Jesus, né? Então, assim, pessoal, Romanos, de agora em diante, vai trazer para nós uma parte muito prática da vida conceitual do evangelho que Deus tem para nós, né? Então vocês vão terminar de ver o Romanos aí na leitura de vocês amanhã, e aí na próxima reunião a gente já começa Coríntios, tá? E aí a gente vai ir andando dessa maneira, ok? Vamos orar, que eu já passei 4 minutos do tempo aqui. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado pelo livro de Romanos. Eu sei que ele é muito complicado. Muitos de nós, ou todos nós, lemos Romanos e saímos com essa ideia de que não entendemos. Mas graças a Deus, porque é assim que deve ser, Pai, que o conhecimento do Senhor é inescrutável e não tem como a gente saber todas as coisas sobre o Senhor. Então, nós queremos viver conhecendo do Senhor, nós queremos passar a eternidade conhecendo do Senhor. Que o Senhor, pela Tua graça, nos capacite com dons e nos capacite a amar e viver o amor do Senhor em nossas vidas, pelos nossos irmãos, e viver nessa comunidade linda que é viver a igreja do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e pedimos a Tua direção sobre nós. É o que nós te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. A gente se vê na quarta e vamos caminhar junto aí com a palavra de Deus, amém? Beleza, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até quarta-feira.